Então nós estamos aqui para o nosso 20º culto do Evangelho no Lar. Nós estamos muito felizes com essa caminhada que nós temos feito aqui com vocês. Já foram 20 semanas e a gente, nessas 20 semanas, conseguiu percorrer bastante o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem está acompanhando, nós estamos ainda, porque na semana passada nós tivemos um probleminha, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item cólera. E a gente vai continuar hoje de onde nós paramos na semana passada. A gente vai inverter a ordem. Eu vou fazer esse item, o Geraldinho vai fazer o item que eu faria na semana passada, para a gente não ficar tão repetitivo, mas para a gente conseguir finalmente terminar o capítulo 9. E aí na semana que vem a gente inicia o 10. Como a gente sempre faz, a gente lembra que por ser a dinâmica do culto do Evangelho no Lar, a gente aconselha, para que todos nós coloquemos um copo de água, uma jarra de água para fluidificar, especialmente quem está precisando de algum auxílio na saúde. A gente sempre acredita, a gente crê com todo o coração de que todos nós vamos receber aquilo de que os nossos espíritos precisam. E antes de nós começarmos o texto propriamente dito, antes de nós começarmos o estudo, eu vou fazer uma prece para nós nos acalmarmos, para nós mantermos aí o foco em toda a live e podermos todos nós retirar os maiores ensinamentos desse texto maravilhoso. Então vamos lá, gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, salvador e redentor, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujos braços nós temos encontrado carinho, afeto, abnegação, muita compaixão para seguir em frente. E toda espiritualidade amiga que nesta oportunidade nós cumprimentamos no nome do nosso saudoso e amado Chico Xavier. Em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa noite e com as nossas mentes voltadas à imagem excelsa do Cristo, com os nossos corações abertos e ansiosos pela presença dele, nós nos ajoelhamos e dizemos: Deus seja louvado. Nós te amamos, Jesus, e o Senhor é a expressão máxima daquilo que nós podemos conhecer de Deus. E nós temos sentido, Mestre, o teu amor desde sempre e para sempre. Nós temos crido, Jesus, no teu nome, nesse nome, nós temos encontrado toda a esperança de que nós precisamos para seguir em frente. Nos momentos mais difíceis, Jesus, nós cremos no teu nome. Nos momentos em que nós pensamos que não vamos dar conta, ou nos piores momentos nos quais nós não queremos ver a luz do sol, é no seu nome, Mestre, Jesus Cristo de Nazaré, que nós temos encontrado uma rocha forte sobre a qual nós podemos apoiar a nossa esperança e em cima da qual nós podemos, sem sombra de dúvidas e com muita certeza, colocar os nossos corações. Nós ansiamos, Mestre, para que os nossos espíritos nesta noite registrem o teu Santo Espírito. Nós pedimos, Jesus, como sempre, para o Senhor vir em nosso favor, entrar nos nossos corações e mudar todas as coisas de lugar de acordo com a tua vontade. Nós ansiamos, Mestre, pela tua presença. Como terra seca anseia por água, assim as nossas almas anseiam por ti, Jesus. Vem em nosso favor, nós sentimos muita saudade sempre da tua presença, Mestre. Pedimos para que o Senhor esteja conosco nesta noite e como sempre nós fazemos, por estarmos reunidos aqui no teu nome, crendo que o Senhor se faz presente, porque o Senhor nos disse que assim o faria, nós aproveitamos a oportunidade para pedir aqui do fundo dos nossos corações, Mestre, por todos os nossos irmãos e irmãs que nesta noite padecem os sofrimentos mais atrozes, como nós sempre pedimos, Mestre,
Nós nos lembramos das mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos. Nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes. Lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas ansiosos pelo pão e pela água. E como sempre, Jesus, nós pedimos do fundo do coração por todos aqueles que, em perdendo as esperanças nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Vem em nosso favor, Mestre, porque nós desejamos que a tua paz caia sobre as nossas cabeças nessa hora, como um bálsamo que tira todas as nossas dores e que entra no nosso coração, trazendo a certeza de que tudo passa, mas o teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para sempre. Reina em nós, Jesus, e nos ajuda a sermos a cada dia mais servos de acordo com a tua vontade e mais eficientes. E nesse sentido, Mestre, nós pedimos para que o estudo dessa noite entre nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós sejamos capazes de construir um futuro espiritual mais feliz e mais honesto. Como nós sempre te dizemos, Mestre, em gratidão pela tua vinda a este planeta em nosso favor, nós nos ajoelhamos e dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Se conosco, Mestre, nós te amamos muito. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então a gente vai começar a partir de agora o texto do capítulo 9, no item A Cólera. Então o Espírito que traz esse texto para a gente se denomina aqui um Espírito Protetor, e essa mensagem ela foi transmitida na cidade de Bordeaux em 1863. O Espírito começa assim: o orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então, gente, é muito interessante porque o Espírito começa relacionando a cólera ao orgulho. E muitas vezes, quando a gente se entrega à cólera, a gente não para fazer essa reflexão de que ela está sendo uma expressão do nosso ser muito orgulhoso. Mas quando a gente se detém nesses momentos, geralmente o que nos irrita, o que nos faz colerizados é o fato de, em acreditando sermos superiores a outras pessoas, qualquer tipo de insubmissão ou de não atendimento às nossas vontades nos irrita profundamente. E ele até traz aqui essa questão da comparação, de como a comparação traz a cólera. Por que isso? Porque em acreditando ser muito superior às outras pessoas, uma comparação é sempre uma imagem que rebaixa aquele que se sente muito orgulhoso, muito acima das outras pessoas. Então é muito interessante a gente perceber que o Espírito começa fazendo essa relação, orgulho e cólera. E a gente já comentou isso aqui, porque Kardec trata muito conosco, em outro livro que chama O Céu e o Inferno, sobre esses atributos imateriais que advêm da matéria. Então, o orgulho e a cólera são imateriais, mas eles são atributos da matéria. Isso é importante a gente pensar, porque sempre aquilo que vem da matéria vai ter as suas bases em alguma possibilidade, em algum entendimento que fere algo que é material. Então, aquele homem que é muito orgulhoso e vai se expressar na cólera, vamos tomar um exemplo. Se ele fica colerizado por causa de uma comparação, ele pode, de repente, se achar uma pessoa muito bonita, tem um apego muito grande pelo corpo, e aí, quando comparam ele a outra pessoa, ele se enche de raiva. Isso é muito comum, né? A gente até tem uma situação bem comum de muitas vezes a gente, por respeito, chama alguém de senhor ou senhora, e isso acontece
com homens e com mulheres, e por se ferirem, por acharem que nós estamos chamando essa pessoa de mais velho ou de mais velha, ela fica logo irritada e fala, ah, senhora não, ou senhora está no céu. Isso acontece muito. Eu já até passei por uma situação dessas em que, por um ato de respeito, chamei um senhor de senhor e ele me tratou com bastante raiva. Mas percebam que onde está ancorado, né, esse sentimento? Na matéria. Eu dei um exemplo aqui muito claro de apego ao próprio corpo, mas a gente tem muitos outros exemplos de apego à matéria em algum termo, ao próprio corpo, ou à riqueza, que no menor desrespeito a isso vão gerar uma grande cólera. E o orgulho sempre está apoiado na matéria. O espírito continua. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Então foi isso que a gente já comentou aqui. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Isso acontece muito, né, gente? Quantas vezes a mãe ou a avó vai passar um conselho e o neto, ou o filho, ou a filha, ou a neta se enche de raiva porque teve em algum sentido o seu orgulho ferido? O espírito continua. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. Então foi o que a gente também comentou. Nesse sentido de se acreditar muito superior às outras pessoas, qualquer ato de submissão, gente. A gente não está falando de relações empresariais, de relações profissionais. Às vezes, uma negação de pegar um copo de água vai gerar muita cólera, porque vai ferir o orgulho do outro, porque vai fazer o outro pensar que ele não manda tanto assim. Então, a gente está falando de insubmissões muito sutis que não querem, não têm o desejo de ofender ou de desrespeitar, que causam no outro essa cólera. O espírito ainda chama de pueris, né? Pueris, coisas muito infantis, né? Que é um sinônimo dessa palavra. São infantilidades muito tolas, como a gente está trazendo o exemplo aqui, de às vezes um copo de água, um conselho de uma mãe. Quantas vezes a gente já viu na vida, na própria família ou na família alheia, uma mãe, uma avó falando para o menino ou para a menina não sair, não voltar tão tarde, ou né, dando um conselho nesse sentido, presta mais atenção nos estudos, e aquele filho ou aquela filha, aquele neto ou aquela neta se enche de cólera, né, porque acredita, né, na adolescência, que sabe tudo da vida, que é muito superior aos pais e que com toda certeza tem nas mãos o melhor caminho para si próprio. É uma coisa muito infantil. O espírito continua. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. E aí, mais uma vez, a gente entra nessa questão do ciclo da violência, né? Em não podendo descontar no chefe, vai descontar na esposa, em não podendo na esposa, vai descontar nos filhos, em não podendo nos filhos, vai descontar no cachorro, em não podendo no cachorro, vai jogar um copo de vidro na parede para descontar essa raiva. Mas vejam, sempre num sentido de superioridade, tentando de alguma forma, mesmo que isso seja inconsciente, garantir aquele orgulho e, mais importante de tudo, expressar aquele orgulho. O espírito continua. Ah, se nesses momentos ele se pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. E aí, isso é muito comum, né? Que a pessoa, quando está com raiva, ela passa por um papel de ridículo sem perceber. Né? Faz uma gritaria, ataca as coisas na parede, dá aquele que a gente chama... Espetáculo, né? Lá no Mato Grosso a gente fala, né? Um piti, dá aquele piti e não para perceber o quão ridículo é aquilo, né? E todos que estão à volta percebem, e se ela própria, né, tendo esse amor próprio tão grande, pudesse se ver, sentiria a pena de si mesmo ou de si mesma por um papel tão ridículo.
O espírito continua. Se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. E aí a gente já tocou nisso até em outros temas do Evangelho, sobre como a cólera ela agride a saúde física, né? A gente comentou aqui há algumas semanas sobre o exemplo que a avó do Geraldinho trouxe para a gente numa reunião mediúnica, né? Falando, depois ele pode até comentar esse caso mais uma vez, falando para a gente sobre a necessidade do autocontrole, da paciência, principalmente aconselhando todos nós que estávamos ali presentes na reunião a não nos entregarmos com tanta facilidade à cólera, porque isso afeta a saúde. Em outro evangelho, nós também comentamos aqui sobre o caso do Belarmino Bicas, né? Um irmão que perdeu 20 anos de encarnação na Terra por causa da cólera, e que aí no plano espiritual pede para Humberto de Campos escrever o exemplo dele e passar para todos nós num termo de conselho, porque ele chegou ao plano espiritual na condição de suicida indireto. O Chico Xavier, naquele livro Evangelho de Chico Xavier, o próprio Chico encarnado fala que a cólera é um suicídiozinho diário, que todas as vezes que a gente se entrega a cólera, nós estamos em algum termo tirando a nossa própria vida. E o Chico até nesse evangelho, né, nessa entrevista, ele diz que o ato de suicídio terrível, né, que todo mundo conhece, de tirar a própria vida, não é o único, né, que afeta a própria saúde, que tira a vida da pessoa encarnada. E ele chama a cólera de suicidiozinho. Então, mas é um suicidiozinho que vai sendo repetido se nós não observarmos esse problema com tanta frequência, que pode tirar 1, 2, 3, no caso do Belarmino Bicas, 20 anos de vida encarnada na Terra. Então, a gente já conversou bastante sobre isso e precisa ser muito claro para o espírita que a cólera afeta frontalmente a sua saúde física. O espírito continua. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Isso aqui, gente, é muito triste, é muito comum. Como vocês sabem, eu já comentei, eu trabalhei na Defensoria Pública e eu vi muitas famílias que tiveram problema de violência doméstica, e aí geralmente é o pai que comete a violência doméstica, e aí quando a família chega na Defensoria ou no Ministério Público, onde eu também trabalhei, para trazer uma queixa, para reclamar, para pedir ajuda, é muito comum que a gente perceba um medo muito grande que os filhos, que a mãe, que todo mundo tem. E é uma situação um tanto quanto comum de nós encontrarmos nas famílias, daquele pai que chega e todo mundo fica com medo. Ninguém, no final das contas, aprecia a presença dessa pessoa. Ele torna infelizes aqueles que moram com ele. Uma esposa ter medo do marido, e pode também acontecer o contrário, um esposo ter medo da mulher, ou os filhos terem medo da mãe, medo do pai. Isso é muito triste, gente. É muito triste a gente perceber que os filhos se encolhem na presença do pai ou da mãe, que eles ficam com medo de falar algo para o pai ou para a mãe, que são às vezes crianças na escola que brincam bastante, que sorriem muito, e na frente dos pais fica aquela criança retraída, triste, encurralada. Isso é muito triste. E a pessoa que se dedica à cólera e faz a família se sentir dessa forma, deveria refletir principalmente a esse respeito de tornar aqueles que estão em volta tão infelizes, né? Outra coisa muito comum, aquele chefe que causa medo, né? Chega ali o chefe, todo mundo, né, do escritório, de qualquer repartição, fica com medo da pessoa, né? Aquele chefe que humilha e causa medo nas pessoas. No final das contas, ele está tornando todo mundo que está em volta pessoas muito infelizes. E aí o Espírito traz para a gente que aquele que age dessa forma tão encolerizado deveria parar para pensar que essa atitude causa as pessoas tão infelizes e que ele poderia seguir outro caminho. Porque quando a gente deixa uma lembrança nas pessoas que estão encarnadas na Terra ruim e a gente volta para o plano espiritual, Humberto de Campos tem um conto muito interessante em que um instrutor explica que é como se as pessoas pegassem sempre em uma ferida viva. Então, sempre que você é mal lembrado, malquisto, é como se alguém estivesse cutucando uma ferida que está em carne viva. Não vale a pena, né, pessoal? O Espírito continua. Se tem coração,
não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os seres a quem mais ama? Possivelmente, gente. É muito comum, né, a gente ouvir histórias de que no fim da vida, aquele pai tão difícil, aquela mãe tão difícil, se arrepende, né? Poxa, perdi tantos anos em que eu podia ter tido uma boa convivência, né, encolerizado, raivoso, e aí na última hora, quando geralmente não tem mais tempo, a pessoa se arrepende. Tem uma lembrança, João Pedro, que o Chico falava conosco, que era a frase que mais tinha marcado ele, não era uma frase dos espíritos, ele tinha lido num livro e não se recordava de quem, mas o Chico guardou essa frase: só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Olha aí, né, gente? Só muito tarde. E aí, eu e o Geraldinho, a gente sempre lê, a gente sempre estuda a questão 992 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores qual é a função do arrependimento no estado corpóreo. E os espíritos respondem que, se ainda tiver tempo, é bom que, em se arrependendo, a pessoa pode mudar de caminho. E ele fala, sempre que em percebendo uma má conduta, sempre que em percebendo uma inclinação para o mal, a pessoa tem o direito, né, e a possibilidade, quando ela tem tempo, porque os espíritos deixam isso muito claro, né, de tomar outro caminho, de endireitar-se. E é muito interessante isso, gente, porque os espíritos trazem isso como requisito, se ainda houver tempo, que é isso que o Chico, né, disse e o Geraldinho lembrou. Geralmente é muito tarde, quando a pessoa pensa que ela poderia tomar um outro caminho. O espírito continua. E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida. Imagina, gente, uma pessoa que agride um pai, agride uma mãe numa hora de raiva. Depois essa mãe morre, esse pai morre, agride uma avó. Como vai ficar essa consciência depois, pessoal? Não vale a pena seguir esse caminho. Pode gerar um assassinato, Pode gerar um assassinato, um suicídio. suicídio, ali naquela consciência que está tão atribulado. O remorso é algo terrível de se sentir, gente. Então, o melhor é não percorrer esse caminho. Um detalhe também, João Pedro, a cólera no trânsito. No trânsito. Pode gerar a desencarnação de uma família Exatamente. inteira no outro carro. Olha Exatamente. só, Olha aí tragédia. um exemplo muito elucidativo. Você fica raivoso no trânsito, fecha alguém ali, você pode matar 5, 6, né? Quantas pessoas estiverem ali dentro daquele outro transporte. É uma realidade. 1 minuto de reflexão Exatamente. pode levar a pessoa a ter séculos de reparação. Exatamente, de reparação, um remorso terrível. Eu lembrei aqui, gente, a hora que o Geraldinho trouxe esse exemplo do carro e desse remorso tão grande, que o André Luiz, ele traz pra gente se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, se eu não me engano, se eu não lembro se é nos domínios da mediunidade, talvez você se lembre, eu acho que é nos domínios da mediunidade, quando ele traz aquele exemplo daquele homem que bate no pai dele e depois ele vê o braço como um galho seco no plano espiritual. Né? Tanto remorso que o pai dele amaldiçoa ele só para explicar, ele tá ali num contexto, né, que ele ia sair, ele dá um tapa no rosto do pai dele, o pai dele também ficou com raiva, amaldiçoa ele. Nesse interim que ele ia para uma festa ali, ele morre nesse percurso, porque né, ficou ali com a consciência comprometida, e após o desencarne, ele enxergava o braço que ele tinha batido no rosto do pai dele como um galho seco, porque o pai dele falou para ele que o braço dele ia secar. Olha o peso de uma culpa, pessoal, que a gente pode, né, evitar, se pensar um pouco mais. O Geraldinho está fazendo um estudo muito interessante no centro sobre como a emoção vem primeiro, e apesar do pensamento, né, dessa codificação da emoção ser posterior, que a gente pode encontrar caminhos para não dar lugar a atitudes impensadas por causa das emoções. A gente pode procurar esses caminhos e sermos um pouco menos emocionais, um pouco menos imediatistas. E quem conhece o Espiritismo e toda a literatura espírita que traz casos tão elucidativos, sabe que o melhor caminho é seguir pela paciência, pela moderação e não se entregar a esses acessos de cólera. E o espírito termina assim: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve ser suficiente para induzir o homem
a esforçar-se por dominá-la. O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então o Espírito termina falando para a gente, já que a cólera está tão relacionada ao orgulho, obviamente, né, ela é contrária à humildade e à caridade. E antes de passar para o Geraldinho, pessoal, eu separei um poema bem curtinho, que está no livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, né? Vários autores psicografaram por intermédio do Chico e do Valdo Vieira. O capítulo 45 tem esse título, Cólera. O texto é assim: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Não resolve, agrava, não resgata, complica, não ilumina, escurece, não reúne, separa, não ajuda, prejudica, não equilibra, desajusta, não reconforta, envenena, não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando à divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Ou seja, é melhor ser impedido de falar do que usar a nossa capacidade de fala para o mal. E é do André Luiz. É um texto de André Luiz. E a gente passa agora, pessoal, com o Geraldinho para a segunda mensagem. Então, gente, agora vamos na segunda mensagem, que foi dada pelo espírito de Hahnemann, que é o grande fundador da ciência homeopática. Inclusive, os restos mortais dele estão enterrados no mesmo cemitério Père Lachaise, em Paris, onde o nosso codificador se encontra também enterrado. Inclusive é bem próximo, né, o túmulo de Hahnemann, em Paris, ao de Allan Kardec. E ele, como desencarnou antes de Kardec, ele vai dar essa comunicação na cidade de Paris no ano de 1863. E Kardec também colocou esta mensagem dentro do subtítulo A Cólera, deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o item de número 10, a mensagem de Hahnemann. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Aí eu estou me lembrando nessa primeira frase do Espírito de Hahnemann, aquela novela brasileira que era a novela de inspiração da Bahia, não é? Segundo a qual a atriz principal, a personagem principal cantava: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, não é? Tem até essa música, que é a Gabriela Cravo e Canela do livro de Jorge Amado. E mais ou menos é isso que ele está falando aqui, porque a pessoa que acha que ela nasceu de um jeito, que o corpo dela tem essa natureza, ou de ser mais colérica, ou de ser mais irritadiço, e que ela não tem vontade de mudar, porque ela é sanguínea, ela é brava, eu sou assim mesmo, eu sou brava, eu falo alto, eu brigo, eu sou brigão, não é? Então, ela não se coloca naquela posição de que ela quer mudar. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ora, isso é uma atitude contrária ao bom senso, à razão, aos apelos da espiritualidade superior para a nossa própria reforma íntima, porque nós já estudamos até aqui que não é o corpo o responsável
pela nossa personalidade. A nossa personalidade é espiritual, é o nosso espírito imortal. E ele vai se refletir com a força do seu pensamento, a força eletromagnética, com as suas emoções, com seus sentimentos, vai se refletir no corpo do qual ele se utiliza como veículo de manifestação da sua personalidade. Então, o que está errado aí não é o corpo. O que precisa ser corrigido não é o corpo, não é tomando remédio, não, é a pessoa ter mais calma, perseverar na calma para não cair na destruição da ira. Então, aqui também o Espírito fala que a pessoa não quer saber de fazer esforços interiores para a sua autossuperação, ela não quer corrigir-se dos próprios defeitos, porque muitas vezes ela se compraz nesses defeitos. No orgulho, né? No orgulho. Eu gosto de humilhar os outros porque eu sou superior, porque eu tenho um doutorado assim. Porque eu tenho poder político assado. Não, porque eu detenho conhecimento de determinada disciplina, ou porque eu sou mais rico ou mais poderoso. Então, não é. Esse é um caminho que é um caminho materialista, que é um caminho que só vai propor a essa alma encarnada um roteiro de sombras, de lágrimas, e como o próprio Jesus nos disse, haverá choro e ranger de dentes. Não adianta a gente seguir no caminho da inconformação, da revolta, da ira, da cólera, porque nós vamos sofrer mais adiante. É preferível nós perseverarmos na calma, na temperança, na moderação, no equilíbrio, para não cairmos na tentação da cólera. Prossegue o espírito de Hahnemann assim dizendo: por exemplo, assim que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Ora, é também uma grande falta de humildade, né? Não reconhecer-se em erro, não se colocar na posição daquele que se desviou do caminho reto, não dizer humildemente de si para consigo mesmo que ele errou e aí busca um culpado externo. Pode ser Deus, Deus que me fez assim. Não, era lá, tá errado isso. Deus não fez ninguém colérico. Deus não vai programar uma pessoa para que ela seja irritadiça, colérica, irada, nada disso, para que ela seja violenta. Isso é construção humana, construção imperfeita, transitória, que deve ser vencida. Então, o temperamento nosso é do nosso espírito. Nada tem a ver com o corpo físico. E aquela questão também, às vezes ela não acusa Deus, mas vai acusar a mãe, o pai, a avó, o avô, o marido, a esposa, os filhos. Eu sou assim porque vocês me irritam, não é? Então, não é não. Você é irritadiço porque não sabe cultivar dentro de você a tolerância, não sabe acender a luz da prece numa hora de provação, não sabe ter resistência moral no sentido de antepor a qualquer dificuldade uma busca de calma, de pacificação familiar. Então, daí surgem os problemas que, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos mostrar que é o grande problema da humanidade, que é o materialismo, ele é fruto dessas mazelas humanas, quais sejam o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Então, por isso que ele termina aqui, o Espírito, esse parágrafo dizendo:
é uma consequência do orgulho que se encontra mesclado no meio de todas as imperfeições humanas. Prossegue ele escrevendo para Kardec o seguinte: certamente há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Exatamente. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, é aquela história, né? Às vezes o espírito da pessoa é tão explosivo, tão violento, que ela própria, antes da reencarnação, ela pede um corpo mirrado, um corpo pequenino, não é? Nós soubemos de vários casos que Chico Xavier nos relatava de pessoas que tiveram caído no passado, né, em outras vidas, nesse aspecto da cólera, do abuso de poder, do abuso de autoridade, do abuso de controle sobre a vida das coletividades humanas, seja na política, seja nos grandes impérios ou grandes reinos do passado no mundo, ou também o abuso do orgulho no campo do saber, nas grandes universidades, e a pessoa se coloca numa posição de superioridade tal e manda que façam e humilha aqueles que estão a seu derredor, seja na família, no trabalho, na universidade, na política. Então, ela desencarnando, se arrependendo, pedindo para reencarnar, para refazer aquele caminho, ela vai pedir uma encarnação num corpo, às vezes misérrimo, humilde, numa comunidade muito carente, às vezes vem anã, bem baixinha, às vezes muito magrinha, muito mirrada, como aqui fala, um corpo linfático, não é? Para tentar não se expor mais, tentar se controlar. Mas se o espírito não se controla aqui na Terra, não importa, até mesmo nesses corpos mirrados ou nesses corpos mais doentinhos, ele vai sim expressar o seu desagrado, a sua irritabilidade, ele não aceita a prova, não é? Tem até, nós já comentamos aqui, eu e João Pedro, o caso que Dona Engrácia Ferreira nos contou sobre os espíritos, os seres humanos que na Terra foram cegos e que desencarnam. Ela, como trabalhou a vida inteira no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant, amparando os cegos, quando ela desencarna, imediatamente ela subiu ao plano espiritual mais elevado e foi admitida numa instituição espiritual de amparo àqueles que estavam desencarnando com a prova da cegueira. E ela nos conta, né, João Pedro, no livro Depois da Travessia, que publicamos aqui em parceria da Vinha de Luz Editora com a LEP, aliás, com a Didier, editora de Votuporanga, ela nos conta que ela ficou assim admirada de ver as maravilhas da recuperação da visão no mundo espiritual dos desencarnados cegos que haviam aceitado a prova da cegueira, que haviam humildemente se resignado aos desígnios superiores de mais acima, em nome de Deus, que os havia restringido a visão durante a vida física. Mas ela pondera do outro lado. Aqueles outros que passaram a vida praguejando, que passaram a vida reclamando, insubmissos,
se sentindo os mais sofredores da terra, porque carregavam a prova da cegueira ou a expiação da cegueira, eles desencarnavam e ainda continuavam cegos. Vejam bem que isso é uma prova que o problema está no espírito e não no corpo físico. O corpo físico será sempre o reflexo do mundo sentimental e do mundo mental de cada uma das criaturas de Deus. Exato. Então, vamos ver aqui onde paramos. Aqui nessa parte do corpo bilioso, né, sempre será pacífico. Não dispõe, aqui ele termina dizendo, não dispondo de um organismo apropriado que lhe favorecerá a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso ela será expansiva. Vamos supor que uma pessoa dessas, muito colérica, ou muito irada, com muito orgulho, muito poder, encarne num corpo perfeito, bilioso, forte, né? Bilioso, como diz aqui o Espírito, que é aquele almenzarrão cheio de músculos, né? Ele vai se tornar um Thor, vai se tornar um Hulk, né, da vida, e vai querer bater em todo mundo. Então, às vezes, é justamente o que se impede se faça através da reencarnação provatória. Para quem se interessar, pessoal, nisso que o Geraldinho está falando, né, de uma pessoa muito raivosa que encarna com corpo bilioso, na Revista Espírita do ano de 1863, Kardec traz o exemplo de um rapaz de 23 anos que era muito raivoso e só o espiritismo realmente deu jeito nele para ele poder se controlar. Muito interessante o caso. Nós até temos o testemunho muito engraçado. Quem tiver condição de ver os DVDs e as gravações do primeiro Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que foi realizado na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no ano de 2008, nós tivemos a palestra do médico e amigo de Chico Xavier, logo quando o Chico se mudou para Uberaba, que é o Dr. Elias Barbosa. E o Dr. Elias era uma personalidade muito engraçada, porque ele era um homenzarrão, ele era muito grande, alto, muito alto. E ele contou, ele próprio contou, está lá na palestra dele, né? Foi gravado, ele já desencarnou, infelizmente, mas o testemunho dele está gravado, que antes de conhecer Chico Xavier, porque Chico Xavier se mudou para Uberaba no dia 5 de janeiro de 1959. E, naturalmente, o Dr. Elias Barbosa é da região de Uberaba. Então, ele só vai ter contato com o Chico nessa época, né? Quando o Chico se muda para lá. E ele dá esse testemunho dizendo o seguinte, olha, gente, na minha vida se resume a duas épocas. Antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. Quem não, né? Quem não? Porque no caso meu, ele falava, né? Antes de Chico Xavier, eu era uma pessoa explosiva, violenta. Qualquer coisa, a pessoa falava uma palavra menos feliz perto de mim, eu já cantava a pedra nela, eu já combatia a pessoa com muita força, com muita violência. Se duvidasse, eu pegava um pedaço de pau e ia atrás dela, dava vontade de esganar, dava vontade de matar a pessoa. Olha só, ele deu esse testemunho. Então, olha como que isso era na vida dele, né? Aí ele conhece o Chico, né? O Chico, aquele pacificador natural, aquela pessoa com moderação, com equilíbrio, sempre usando de um bom senso iluminado na solução de quaisquer controvérsias, sempre usando de calma, usando também de espera, não é? Às vezes, diante de uma questão muito complexa, ele ficava em silêncio, esperando o momento adequado de falar ou de intervir. Então ele foi acostumando, porque logo eles fundaram a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, na qual, inclusive, o Dr. Elias Barbosa foi diretor. E aí ele passou a conviver com o Chico semanalmente. Todas as reuniões públicas, estava lá. E ele foi vendo os exemplos de Chico Xavier. Então é aquela história, os exemplos arrastam. Exatamente, olha aí. Chico Xavier não era de fazer palestra, mas ele dava o exemplo. E o exemplo arrasta.
E o Dr. Elias Barbosa vai dizer que depois que ele até vai se tornar o médico do Chico, né, na década de 60 até 1975 aproximadamente, ele se transformou, a vida dele se transformou, ele se converteu num trabalhador espírita, num servidor do Cristo, pacífico, cordato, criou uma família linda, não é? Casou-se, teve filhos, e se relacionou no movimento espírita de Uberaba com muita dedicação, sendo ele, inclusive, um dos grandes entrevistadores de Chico Xavier. É verdade. Porque os primeiros livros de entrevistas que nós temos até hoje, que Chico Xavier publicou a partir da década de 1960 em diante, foram exatamente questões e perguntas, né, que o Dr. Elias Barbosa fez ao Chico. O primeiro livro, inclusive, chama-se Entrevistas. Muito bom, e que são livros magníficos. E nós todos somos credores aí, aliás, devedores, né? Ele é o nosso credor, Dr. Elias Barbosa, e nós somos devedores da sua dedicação à doutrina dos Espíritos. Que bênção, na encarnação com o Chico, né, ali do lado. Como mudou a vida dele. Bom, vamos então prosseguir no final da mensagem do Espírito de Hahnemann, quando ele diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Veja bem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então é só a gente ter um pouco de bom senso e parar para pensar. O corpo nada mais é do que uma veste, né? Igual nós estamos aqui com esse casaquinho, que está um pouquinho mais frio. O casaquinho não tem nada a ver com a minha personalidade. Se eu tirar ele aqui, ele vai ficar inanimado. Não tem nada que possamos dar a ele no sentido de culpá-lo de alguma coisa, né, que eu tenha feito de errado. Bom, todas as virtudes, prossegue Hahnemann, e todos os vícios são inerentes ao espírito, porque o espírito é o ser inteligente da criação. E, como ser inteligente, a par e passo que ele vai evoluindo na escala evolutiva das experiências múltiplas, das reencarnações múltiplas, ele vai adquirindo conhecimento e, com o conhecimento ampliado, ele vai tendo a condição de usar o seu livre-arbítrio, a sua escolha, e esse livre-arbítrio vai sendo ampliado e ele vai tendo como consequência de seus atos, de seus pensamentos, de suas ações, o resultado daquilo que fez aos outros. E aí o retorno, a lei de causa, efeito, ação e reação, a lei do retorno começa a corrigi-lo. E ele vai pensando, bem, se eu estou recebendo isto hoje, não contribuir para isto agora, então eu estou recebendo isso de retorno de alguma coisa do passado. A cada um será dado segundo as próprias obras. Ele vai aprendendo que ao fazer o mal a outro, ele está fazendo mal a si próprio, né? Ao quebrar a alegria, a boa vontade, o amor, a benevolência, a paciência dos outros, nós estamos atingindo as nossas próprias virtudes, que estão sendo diminuídas por nós. Então, é aquela história. O espírito é o responsável por toda a sua personalidade. Exato. E agora, nós que somos cristãos há 20 séculos, né? E espíritas há quase 2 séculos, temos maior responsabilidade. Exato. Porque nós já conhecemos o mecanismo da lei. Jesus nos disse, 2000 anos atrás, a cada um será dado segundo as próprias obras. E também ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente. Então, não tem outro caminho. Prossegue Hahnemann dizendo, a não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Perfeito, né? Exato. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. Inclusive, eu quero dar um testemunho aqui. Na minha época de mocidade espírita, lá na Mocidade Espírita do Precursor,
Lá no o nosso pessoal, os jovens da minha idade, na década de 80, a gente visitava uma família no bairro de Cidade Nova, em Belo Horizonte, em cuja presença nós tínhamos a mãe e duas meninas, duas jovens senhoras, né, que todas duas tinham uma degenerescência muito grande cerebral, e eu não vou me lembrar agora do termo técnico da doença que as acometia, mas elas tinham essa degenerescência, elas não conseguiam se movimentar, elas não conseguiam se banhar, não conseguiam se mexer, se vestir, tinham que ser auxiliadas na comida, de modo que elas ficavam as 24 horas do dia na cama, cada uma na sua cama. E era a mãe sozinha quem cuidava delas. E aí acontecia que na mocidade, a gente ia visitá-las, alguns que tocavam violão, levavam violão, outros que gostavam de cantar, cantavam, mas elas, a porta da casa delas era uma armaria, era uma fila. Por quê? Elas, embora nesse corpo defeituoso, elas tinham o hábito de orar pelas pessoas. Olha só, que bonito isso. Olha a prova, né? Então é o que ele está falando aqui. Exatamente. O espírito, o corpo defeituoso, não adianta você orar para curar o corpo defeituoso. Você tem que orar para curar o seu espírito. E é o que, né? O corpo não muda o espírito. Determinadas doenças são incuráveis. É uma decorrência da própria lei de consequências do passado, não é? Agora, um espírito pode mudar esse corpo. Agora, olha só. Se elas tivessem se entregado à irritabilidade, à revolta, à irresignação, à lamentação improdutiva, provavelmente elas estariam ainda em sombras. Continuariam, né? No entanto, na vida física, elas eram verdadeiras santinhas, orando ali. As pessoas iam com os nomes anotados no papel, entregava a elas, e imediatamente elas começavam a orar. As duas, em sintonia. Tá vendo? Quer dizer, dois espíritos missionários, certamente de alta procedência espiritual, para nos demonstrar tamanha fé, tamanha resistência, né? superando os impedimentos do corpo físico que as estavam constrangendo. Quantas vidas elas tocaram, né? Exatamente. Nessa condição. Olha o exemplo. E eu sou testemunha disso, porque a gente ia lá com o pessoal da mocidade e sempre tinha lá uma pequena fila, 5, 6, 7, 10 pessoas que iam pedir a elas a sua bênção em nome de Deus. Olha que bênção, gente. Não é? E isso que o Geraldinho está comentando é muito interessante, porque, obviamente, essas duas, no desencarne, floresceram. Né? A gente conta, se libertaram daquele corpo. Porque o Neo Lúcio, num dos livros até da Vinha de Luz, traz pra gente que ele encontrou muito ex-leprosos, né? Que hoje a gente sabe que é hanseníase, ex-tuberculosos, no charco da treva no plano espiritual, porque se revoltaram, que é o que o Geraldinho está falando. Não é só a doença que vai te libertar. Não. Muitas pessoas têm essa concepção errada. Exatamente. O fato de você estar doente não significa que você subir, será liberto ou vai subir. Vai subir. Né? Se você não aprendeu a se resignar com os desígnios de Deus em seu próprio favor, porque todo tipo de problema físico, orgânico, é de origem lá de cima, é de origem da lei divina. É claro que nós temos que fazer tudo, procurar todos os meios terrestres, né? Junto da medicina, junto da psicanálise, junto do espiritismo, junto da espiritualidade, junto da psicologia, da medicação, para termos uma vida digna. Agora, o mais importante é nós nos modificarmos, porque ele diz assim, olha que interessante, quando o espírito tem firme a vontade para isso, ele consegue superar os impedimentos da matéria. Ele termina então esta linda mensagem de 1863 dizendo: a experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Olha, eu acabei de dizer, acabei de dar um exemplo prático. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos, não é?
Veja o Chico Xavier, gente, Exato. cheio de problemas Exatamente. orgânicos. Viveu até 92 como. 92 anos de existência, 75 dos quais dedicados em renúncia absoluta à causa do Evangelho do Cristo e da doutrina dos Espíritos, com a mediunidade cristã a serviço dos outros, sem pausa praticamente, sem férias, sempre pronto a servir, não E é? alegre, né? E Geraldinho sempre alegre. fala, O alegre. Chico era alegre, uma pessoa alegre, sorridente, fazia-nos rir das próprias mazelas, né? Todos os sofrimentos que ele contava, que havia passado, e ele contava de uma forma tão jocosa, tão engraçada, que a gente acabava rindo. Era uma tragédia, era, mas estava todo mundo rindo ali, porque ele próprio não se apegava à dor, ele próprio tirava o bom humor das ocorrências menos felizes que ele experimentou na Terra, não é? Então nós temos sim diante dos nossos olhos esses milagres espirituais que nós podemos testificar. E Hahnemann termina: dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, isso é claro, faz parte da lei do progresso que nós tenhamos todo tipo de dificuldade, mas com um objetivo útil, que é o quê? A fortaleza e a coragem para vencer tais dificuldades, sejam elas quais sejam. Então, isto é importante. Nenhum de nós nasceu para se conservar vicioso, irritadiço, colérico, bravo, violento. Nada disso. Nós todos renascemos na Terra para nos reformar, para mudar a história espiritual no hoje, contando com os apoios inúmeros que nós recebemos desde o nascimento até a desencarnação, para que a gente saia deste mundo com o galardão da vitória espiritual. E que Jesus nos ajude nesse compromisso e nesse desiderato. Maravilha, pessoal. Só quero, antes da gente passar para a prece final, comentar que isso que o Geraldinho falou é a verdadeira coragem. A verdadeira coragem, hoje a gente até conversou sobre isso mais cedo, é essa coragem que enfrenta as más tendências, lutando para melhorar. Qualquer, né, tentativa de retrocesso ou de estagnação, isso não pode ser visto como coragem, gente. Uma fuga deliberada, seja por onde for, né? Às vezes a pessoa quer ficar sentada no sofá para sempre, porque a gente também já comentou sobre isso, muitas vezes a pessoa prefere, porque pro orgulho dela faz bem aquela imagem da coitadinha, do que a imagem, de repente, da pessoa fracassada ou algo assim. Então, quando a gente pensa em tudo isso que foi dito aqui hoje, a verdadeira coragem é essa. A gente não pode se iludir de que há coragem em qualquer atitude que descambe para o materialismo, porque isso não é coragem, gente. Isso é, como a gente estava conversando, covardia. E vai, é a tal da covardia moral que só vai postergar Exatamente. a nossa própria evolução espiritual. Maravilha, pessoal. Então nós terminamos finalmente o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no culto 20, número 20. A gente está muito feliz com a caminhada, né? Todas as semanas aqui ininterruptas, fazendo o culto do Evangelho, tendo essas trocas cristãs que fazem tão bem para os nossos espíritos. Aí semana que vem a gente vai estar aqui às 8h30 para começar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós terminarmos hoje, fecharmos aqui a live, o Geraldinho vai fazer a prece final para a gente. Então vamos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, Pai Criador, aquele a quem tudo devemos, a possibilidade de caminharmos na experiência diária, aqui na Terra ou fora dela, aprendendo dia a dia, hora a hora, no convívio fraterno com os irmãos da caminhada, em família, no campo profissional, nas empresas,
nas universidades, nos condomínios, nas instituições e casas religiosas que nos acolhem no capítulo da fé, na via pública, nas responsabilidades sociais, de caridade e fraternidade legítimas e puras. Quantos aprendizados, desde o banco da escola até a formação da família, a instrução, o progresso, a madureza e a desencarnação. São tantos dias, tantas horas, tantos meses, tantos anos, em que aprouve a vossa magnífica misericórdia, Senhor nosso Deus, nos proporcionar esses aprendizados, e que, portanto, estamos hoje, agora, agradecendo-vos à luz da fé que hoje nos ilumina o pensamento. Estamos vos agradecendo o amparo do amor que nos agasalha os corações. Estamos vos agradecendo e louvando o Senhor pela educação, pela espiritualidade, pela paciência dos nossos mentores e amigos espirituais que carinhosamente nos assistem em vosso santo nome. Quantas bênçãos, quantas recordações um dia haveremos de colher na peneira da vida, quando partirmos para a vida espiritual, a vida verdadeira que nos espera a todos. Oxalá possamos levar na nossa bagagem só aquilo que seja o essencial, a melhor parte, como no episódio da visita de Jesus à casa de Lázaro, de Marta e de Maria, que nós saibamos recolher em todos os instantes de nossas vidas a melhor parte, ensinada pelo Cristo de Deus, vosso Filho e nosso Senhor, Jesus Cristo, o nome adorado de modelo e guia para a humanidade inteira, que todos guardamos no coração e na mente, como um estandarte de luz, a guiar-nos em meio às trevas da ignorância e da viciação, para que, enfim, Deus amoroso e compassivo, possamos nos libertar das pesadas fortalezas de nossos próprios erros, dos milenares enganos e dos passados desvios, como aquela ave na luz da paz, entoando o cântico do amor, da alegria e se utilizando das asas da sabedoria e da fraternidade na direção do horizonte sem fim que nos aguarda mais além. E com esse pensamento de gratidão, com o nosso coração genuflexo de reverência, nós dizemos do fundo de nossas almas: Ave Cristo de Deus, aqueles que aspiram à glória de servir, em vosso santo nome, te glorificam e te saúdam para sempre. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Eu vou fechar a live agora e a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30. Abração. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.